Senhores, hoje vamos focar inicialmente em trabalhar sobre um conceito que estudamos a partir do material que está disponibilizado, que é o processo unificado. A engenharia de software traz para a gente uma série de bibliografias, de aplicações, e dentro delas a gente tem os chamados modelos de ciclos de vida, e esses modelos de ciclos de vida, eles se organizam e direcionam alguns processos. Os primeiros processos a aparecerem na literatura, que foram posteriormente empregados no mercado, foram o modelo cascata, ou sequencial, ou linear. Posteriormente vieram as proposições de modelo iterativo, incremental, passando pelos modelos de técnicas de quarta geração, prototipação, até que, a partir da década de 90, a gente tem aí um modelo que se consolidou muito no mercado, que é o chamado processo unificado. O processo unificado, ele traz uma organização de fases para a gente, que são a iniciação, a elaboração, a construção e a transição, e ele divide as suas muitas particularidades em disciplinas, tais como modelagem de negócios, requisitos, análise e projeto de software, implementação, dentre outras aqui. Observem que, quanto mais no início está o nosso projeto de desenvolvimento de software, mais requisitados são as primeiras disciplinas, como modelagem de negócios e requisitos. À medida que o nosso projeto vai passando para a segunda fase, essas duas primeiras as disciplinas, elas têm uma adesão um pouco menor, ou essa adesão começa a não ser tão utilizada, e outras têm uma ascensão, especialmente a parte, nesse caso, de análise e projeto de sistemas. A implementação, ela começa aí a vigorar também na elaboração por causa do desenho dos primeiros protótipos que são normalmente confeccionados, são normalmente elaborados para validar os requisitos e para fazer uma consonância com o que é projetado na análise. A parte de construção, propriamente dita, é a parte em que a gente realmente vai entrar e codificar e programar o nosso software. E nessa fase, a gente ainda normalmente inicia aí os primeiros cenários de testes, dos primeiros protótipos, das primeiras versões executáveis que são liberadas para essa equipe. Observe que a gente ainda tem, ainda na fase de construção, etapas relacionadas à análise de projeto, porque algumas coisas ainda podem estar sendo elaboradas, confeccionadas, mas também pode ter algumas revisões que foram ocasionadas a partir de mudanças nos requisitos, ou a partir de um novo entendimento do cenário de negócio. Imaginem que uma nova legislação, imaginem que uma nova dinâmica do mercado, como foi a pandemia agora, pode resultar em complexidades que afetem tanto os negócios quanto os requisitos. As demais disciplinas, como a implantação, é quando a gente começa a disponibilizar uma versão executável estável do nosso projeto para ser posteriormente implantado no ambiente do cliente. A gente tem aqui as disciplinas ainda de gerenciamento de configuração e mudança, muito focado aí nas solicitações de melhorias, de ajuste, de adequação que o nosso usuário pede, do que foi entendido aí nas partes de modelagem de negócio e requisitos. Temos todo o gerenciamento do projeto, que preocupa desde o relacionamento com o cliente, a gestão do cronograma, a gestão do orçamento, a gestão da equipe e algumas outras nuances. E temos ainda a última fase, a última disciplina, que é relacionada ao ambiente, desde a máquina local do desenvolvedor, que ele precisa de alguns softwares específicos ou de alguma particularidade de configuração para poder desenvolver, até mesmo os ambientes de teste, homologação, até que a gente chega posteriormente à fase de entregar esse produto ao cliente. O RUP, assim como as metodologias mais atuais, elas partem por uma utilização de iterações. Essas iterações, elas permitem que uma determinada fase, normalmente de 15 dias a um mês, possa ter entregáveis de modelagem de negócios, requisitos e talvez um pouco de análise de projeto. A segunda iteração pode ter mais entregas da modelagem de negócios, bastante requisitos e alguma
coisa relacionada até mesmo à prototipação de tela ou algum executável de software. Apresentado o RUP, ou revisado o RUP, em cima do material que foi disponibilizado, alguma consideração? Por gentileza, se manifestem. Repassado, revisado aqui, o que traz a proposta do RUP para a gente, nós vamos fazer agora uma prática de planejamento de projetos a partir do Instagram. Quem puder acompanhar também utilizando a ferramenta, quando vocês fazem o cadastro no Instagram, vocês podem utilizar ele por cerca de uma semana, até que vocês precisem aí, talvez, adquirir uma licença por tempo determinado. Para fazer o login no Instagram, ele pergunta se você quer fazer uma integração com outro software chamado Asana, ou se você quer utilizar ele somente, ele standalone. Quando a gente clica em login, ele vai permitir que a gente faça um acesso usando uma conta do Google ou uma conta da Microsoft, ou ainda criar um perfil totalmente específico. Utilizando aqui o acesso básico do Google, ele vai abrir aqui para a gente a primeira perspectiva. Como a gente está fazendo um planejamento de projeto, para criar um projeto dentro do Instagram, a gente vem aqui em New e pede para ele abrir um projeto em branco. O nosso projeto em branco ele precisa de um nome. O nome desse projeto que nós vamos fazer para fins didáticos vai ser Software Par. O Software Par, ele traz para a gente aqui uma abordagem baseada em sessões e tarefas. Essas sessões e tarefas elas vão ser inspiradas a partir do nosso modelo de processo unificado, que é o RUP. Então, observem, o RUP, ele traz no seu arcabouço, na sua representação, as principais fases definidas como iniciação, elaboração, construção e transição. A gente vai criar, dentro do Instagram, as sessões com os mesmos nomes. Iniciação, construção, elaboração e transição. A gente possui dentro do Instagram três principais perspectivas. A primeira é a do cronograma em si. A segunda é a relação de profissionais que fazem parte desse projeto. Então, temos aí o Gustavo Henrique, o Matheus Salles, o Pedro, a Mariana e o Gabriel, que já estão previamente cadastrados. E temos aqui uma visão baseada em cartões, para que a gente possa organizar o nosso projeto. Observem que no RUP, a primeira fase é a fase de iniciação. Então, eu posso organizar a sessão configurando aqui, arrastando no modelo drag and drop, os quadros até que a perspectiva das fases, conforme orientada pelo RUP, estejam bem alinhadas. Lembrando, o RUP ele é um modelo inspirado principalmente nas boas práticas de mercado da década de 90, ele traz uma experiência e ele traz uma orientação. Normalmente, as organizações, em especial, costumam customizar o RUP. Elas podem ou não trazer todos os marcos ou todas as disciplinas para dentro das suas representações. Conhecendo aqui as três variações que a gente possui, a gente pode, então, começar a discriminar as tarefas necessárias para que esse projeto possa ser concluído. Na iniciação, a gente vê que a primeira disciplina que a gente pode trabalhar é a disciplina de modelagem de negócios. A modelagem de negócios é um conteúdo que a gente vai entrar a partir da próxima semana, inclusive fazendo aí alguns exercícios práticos. A primeira tarefa que a gente normalmente faz dentro da modelagem de negócios é a chamada especificação de
regras de negócio. A tarefa seguinte, ela é a elaboração da modelagem de processos. Uma terceira tarefa que a gente pode mencionar é a proposição, é a análise de melhorias dos processos. Cada uma das tarefas que a gente coloca no Instagante, a gente pode vincular, por exemplo, quem é o profissional que vai estar fazendo essas atividades. Então, eu venho aqui em associação e observo que todos os meus recursos, toda a minha equipe do projeto, ela já está disponível. Nesse caso, o meu analista de negócios é o profissional Gustavo. Para a primeira tarefa, ele vai gastar uma previsão de 40 horas por semana, de 40 horas. A elaboração também será feita pelo Gustavo, mais 40 horas adicionadas a esse item. E a análise de proposições de melhorias também é o nosso analista de negócios, Gustavo. Nesse caso, ele vai gastar 32 horas. Para cada uma dessas tarefas, a gente precisa assinalar quando elas começam e quando elas terminam. Então, vamos imaginar que esse projeto ele teve início em julho, e a previsão dessa atividade ela está estimada em 40 horas. Observem que não necessariamente eu preciso fazer uma semana fechada. Eu posso falar que essas 40 horas, na verdade, elas foram organizadas do dia 1º ao dia 10 de julho. Porque sempre tem aqui alguns imprevistos, como o cliente demorar para responder um e-mail, o cliente não ter disponibilidade para uma determinada reunião. Então, a gente normalmente começa uma atividade e não necessariamente termina ela como dias, como horas corridas. A elaboração da modelagem de projetos, ela pode começar junto com a especificação das regras de negócio ou logo em seguida. Não é uma tarefa que dependa exclusivamente do término da anterior. Vamos falar que ela vai ficar na semana corrente, entre o dia 6 e o dia 10 de julho. Agora, a fase de análise de melhorias do processo, essa com certeza depende que pelo menos a etapa de elaboração da modelagem de processo seja concluída. Então, vamos programá-la para iniciar no dia 13 e vamos falar que ela vai pelo menos até a sexta-feira. Quando a gente faz essa representação, a gente tem aqui no nosso gráfico a relação do tempo e das tarefas representadas aí na linha do tempo. Como a terceira tarefa da iniciação, relacionada à análise de melhoria dos processos, depende que a etapa anterior tenha sido concluída, quando a gente posiciona o mouse aqui na linha do tempo direcionada a essa atividade, a gente tem aqui um círculo rosa, que a gente pode puxar e fazer uma relação de dependência. Ou seja, essa atividade só vai começar quando a anterior tiver sido finalizada. Observem que, na iminência da atividade anterior ter um período maior, a terceira tarefa nunca vai começar de forma paralela, como foi programada para a tarefa de especificação das regras de negócio. Então, aqui a gente começou a fazer uma alocação das tarefas, associamos as pessoas, o quantitativo de horas dessas pessoas, e a gente pode falar agora, se for o caso, o percentual de progresso de cada uma dessas tarefas. A gente pode falar que a tarefa 1 e a tarefa 2 estão 100% concluídas, contudo, a tarefa 3 ela foi 50% feita. Isso, observem que a gente agora começa a ter uma visão da execução do nosso cronograma. Quando a gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com alocação. Normalmente, essa alocação é por horas. Observem que, por enquanto, o profissional Gustavo ele tem 113 horas alocadas. Se a gente vier aqui em Invite, a gente consegue fazer, dentro aqui das configurações, uma configuração de valor hora para cada um dos recursos que eu tenho no projeto. Então, o analista Gustavo, ele custa R$100 por hora. O Matheus Salles, R$80. O Pedro, R$50 por hora. A Mariana, 30.
e o Gabriel Leno, R$ 100 por hora. Temos ainda aqui uma particularidade de material que é utilizado, que é um aluguel de um veículo, que vale R$ 10 por hora. Todas essas configurações aqui permitem que a gente comece agora, além de se preocupar com as tarefas e com o tempo que a gente está trabalhando no nosso cronograma, a trabalhar também agora com custo. Quando a gente vem aqui em overview, em revisão do projeto, a gente pode ver aqui um gráfico que apresenta para a gente, por exemplo, quem é ou quais são os recursos que estão alocados, a quantidade de tarefas associadas a ele, o total de horas que foram gastos, as tarefas que foram executadas em dia, as tarefas que estão pendentes e o delay, a quantidade de tarefas que ainda não foram entregues. A gente consegue ainda ver quanto foi o total estimado para que esse recurso possa trabalhar. Então, aqui a gente tem representado uma barra de progresso real e um progresso esperado, para que a gente consiga abstrair que estamos atrasados dentro daquilo que foi previamente planejado. Voltando aqui no Gantt, e por gentileza, se quiserem se manifestar, podem habilitar o microfone e a qualquer momento indagar. Vamos continuar projetando aqui mais algumas etapas, mais algumas disciplinas, mais algumas tarefas, conforme a indicação que o RUP traz para a gente. Na etapa de iniciação, a gente usualmente também trabalha um pouco de requisitos. Então, vamos adicionar mais uma tarefa aqui e vamos contextualizá-la como de requisitos. Nosso analista de requisitos, ele vai ser o Matheus Salles, mas também poderia ser ou poderia trabalhar em conjunto com o profissional Gustavo. Então, imagina, o Matheus Salles realmente é o analista de requisitos, mas ele precisa do apoio do Gustavo para poder entender as especificações de negócio que foram criadas e poder direcionar da melhor forma possível toda a análise de requisitos do projeto. Então, o Gustavo faz uma passagem de conhecimento e fica de apoio, enquanto o Matheus Salles faz o levantamento de requisitos. Essa atividade, ela normalmente começa após algumas especificações, algumas análises de negócio terem sido iniciadas, não necessariamente precisam ser concluídas de modo inicial. Vamos falar que essa atividade, ela está programada, ou ela foi programada para começar no dia 22, e ela iria até o dia 31 de julho. E essa atividade, vamos marcar que ela já foi concluída. Observa que ela não precisa ter aqui, pelo menos não com a atividade imediatamente anterior, uma relação de vínculo. Mas, com certeza, para ela ser finalizada, ela precisa ter o vínculo com uma das atividades, com um dos resultados da modelagem de negócios. Então, a gente cria aqui um vínculo, não com a tarefa marcada aqui como item 5, mas sim com a tarefa de elaboração da modelagem de negócios. Então, o Matheus, que acabou de entrar dentro das atividades que foram previamente definidas, começa a fazer aqui as suas tarefas. Quando a gente vai aqui na relação dos profissionais que estão alocados, a gente vê que o Matheus tem 40 horas atreladas a ele. Aqui nos cartões, a gente consegue ver, dentro da iniciação, que 2 tarefas foram concluídas pelo Gustavo, uma também foi concluída pelo Matheus e pelo Gustavo, contudo, temos ainda uma atividade que está em análise, que é a atividade de análise e melhoria dos processos. A gente pode colocar, para tentar discriminar, para tentar detalhar um pouco mais essa atividade, o que ele chama de subtarefas. A gente vai falar que na análise de melhorias, a gente fez a modelagem de processos to be. Para falar que a gente fez a especificação de melhorias. E a gente agora está verificando a documentação com o cliente. Então, essa atividade, ela possui 3 subtarefas. A gente pode falar que a primeira foi 100% concluída, a segunda foi parcialmente concluída e a terceira está apenas no início. A gente pode ainda atribuir aqui o Gustavo como principal executor
e fala que das 40 horas previstas, essa primeira ocupou 12 horas, a seguinte, a tarefa seguinte também foi feita pelo analista Gustavo, e vai gastar 20 horas, dentre as 40 que foram programadas, e a última atividade consome o resto do tempo. Gustavo, se eu não me engano, 12 horas. Deixa eu ter certeza. 12, na verdade, 8 horas. Então, a gente detalhou uma tarefa e a gente falou quais são os passos que essa tarefa precisa executar para que ela seja concluída. E temos aqui a organização a priori da nossa fase de iniciação. Nos dirigindo aqui para a etapa de elaboração, tentando aí ser um pouco mais célere, vamos agora identificar as principais etapas que a gente tem dentro da disciplina de análise e projeto de sistemas. Então, vamos adicionar aqui uma tarefa na elaboração, e vamos falar que a primeira coisa que a gente vai fazer é a especificação de casos de uso. Posteriormente, a gente pode fazer a modelagem de casos de uso. E quando for necessário, a gente pode fazer protótipos de validação das especificações. Quem vai trabalhar nessa seção é o nosso analista de sistemas, na verdade, a nossa analista de sistemas, que é a Mariana, e ela vai trabalhar em conjunto com o Matheus, porque ela tem que entender boa parte dos requisitos que foram levantados. A Mariana vai gastar 80 horas, e o apoio do Matheus vai gastar 24 horas. O mesmo se aplica às demais atividades. O apoio do Matheus é sempre um pouco inferior às atribuições que a Mariana tem. A criação dos protótipos, ela vai estar com o nosso desenvolvedor, que nesse caso será o Gabriel. Para fazer protótipos, o Gabriel estima que ele precisa de 40 horas. Dentro, então, do cenário de análise e projeto, temos as nossas atribuições, temos aí os profissionais que vão executar, precisamos agora determinar na linha do tempo quando que isso será feito. Dado que a fase de levantamento de requisitos termina ao final de julho, a gente pode iniciar as especificações a partir do início de agosto. A modelagem de casos de usos, ela trabalha em consonância. E a validação dos protótipos precisa que os casos de uso estejam um pouco mais maduros para que ela possa ser concluída. A única atividade de muita dependência que nós temos é os protótipos, dado aquilo que foi especificado e aquilo que foi modelado. Então, podemos criar aqui um vínculo de dependência. Nesse caso, 2 vínculos de dependência. Vamos falar que a especificação de casos de uso ela foi parcialmente trabalhada. Para a gente poder ter uma visão um pouco mais próxima disso, vamos abrir aqui a especificação de casos de uso e vamos criar aqui o sistema. Casos de uso de cadastro de usuário. Casos de uso de apresentação da tela principal. Vamos falar que destas, as 2 primeiras tarefas foram concluídas. E a última ainda está pendente. Observem que toda essa organização, ela está envolvendo pessoas, ela está envolvendo tempo e planejamento de datas, e ela está resultando em um impacto financeiro, que nesse caso, por enquanto, está estimado em 21 mil, um pouco mais de 21 mil reais. E ainda continuamos tendo aqui um alerta, um sinal vermelho, falando a tarefa que está atrasada com o profissional Gustavo.
Ainda trabalhando a perspectiva que o Rupp traz para a gente, ele fala que na fase de elaboração a gente já trabalha aqui cenários relacionados à implementação, muito próximo aos protótipos de validação de requisitos, e a gente tem na fase de construção a atuação muito forte da implementação e dos testes. Então vamos criar aqui, como analogia, a codificação do software e os testes. O nosso desenvolvedor, ele é o Gabriel. Ele vai gastar nessa atividade 160 horas. Os testes será feito pela Mariana. Ela vai gastar 40 horas. Essas atividades ainda não serão iniciadas antes do início de setembro. Elas tendem a durar aí pelo menos até a primeira semana de outubro. Os testes, para começar, ele precisa que alguma coisa tenha sido desenvolvido e disponibilizada para essa tarefa. Então, ele vai começar no dia 24 de agosto, no dia 21 de setembro, e vai até a segunda semana de outubro. Temos aqui, então, toda a alocação de pessoas. O Pedro ainda não tem nenhuma atribuição para ele. Temos aqui todas as atividades criadas, inclusive na construção. Falta apenas agora criar as atividades de transição. E o nosso relatório está cada vez mais estável, mais coerente àquilo que a gente espera que ele realmente faça o controle. Nas tarefas de transição, a gente começa a implantar o sistema no ambiente do cliente. Para a gente ser um pouco mais sério, vamos simplesmente colocar aqui a etapa de instalação do software do cliente e a finalização do contrato. Essas duas tarefas elas vão ser executadas pelo nosso gerente de projeto, inclusive a instalação, que é um pouco atípico, mas tudo bem. E o nosso gerente de projetos, ele vai ainda precisar utilizar um veículo para se locomover, olha que legal, até o ambiente do cliente para poder fazer essas tarefas. Ele vai fazer isso a partir da terceira semana, na verdade, a partir da segunda semana de outubro, e vai encerrar no final do mês de outubro. Todo esse controle, a gente consegue utilizar uma visão dentro do cronograma, por quadros, e ainda detalhar, se for o caso, algumas nuances adicionais para cada quadro desse, algumas tarefas. E ainda podemos ver o impacto financeiro agora, quando todos os recursos estão previamente disponíveis e a margem de progresso que a gente teve até o momento. Essa é a nossa apresentação prática. Tentamos unir aí o conteúdo relacionado a planejamento de projetos de software com o material disponibilizado essa semana, que é o RUP, que é o processo unificado. Lembrando que a gente tem vários processos, esse é só mais uma literatura, mas é um dos principais que a gente trabalha, que a gente tem conhecimento do mercado, então é ele que eu estou apresentando para os senhores. E a partir da próxima semana a gente começa a trabalhar com modelagem de processos de negócio, também com atividades práticas. Interrompendo aqui a gravação, fiquem à vontade para dúvidas,